Olá a todas e todos, começa agora mais um episódio do podcast Conversar. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, gestão de crise. Nós trouxemos aqui duas pessoas para poder nos ensinar bastante sobre esse assunto que eu estou muito curioso. A Letícia Bragalha e a Carolina Góes. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Carol? Caio? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Caio. É uma honra imensa para a gente, nós que agradecemos. E gostaria de começar perguntando sobre vocês. Quem é a Letícia, quem é a Carol, qual é a formação de vocês e que vocês falassem também da LC Comunicações, Estratégia de Comunicações, né? A empresa da qual vocês são sócias, para que a gente possa desenvolver esses assuntos sobre comunicação. Caio, tem muita coisa para falar, né? Eu sou paulistana, sou daqui de São Paulo, sou jornalista e também arquiteta. Passei 20 anos nas grandes redações aqui de São Paulo, né, trabalhando como jornalista, e depois recebi um convite para coordenar uma campanha política, a parte de comunicação, e aí a minha vida mudou, né, profissionalmente falando, porque eu passei para o outro lado do balcão, comecei a coordenar a assessoria de imprensa de campanhas políticas, fiquei 8 anos no poder público, conheci a Carol, né, nessa jornada, e quando a gente encerrou esse processo, a gente abriu a nossa empresa, a LC Estratégia e Comunicação, que é uma empresa que tem o propósito de impulsionar os projetos, os negócios que querem fazer o Brasil crescer. A gente realmente tem esse propósito, né? Claro. Então, a gente é uma empresa meio, não fim. E a gente tem tido uma jornada muito interessante com os nossos clientes. Eu acho que eu estou muito bem acompanhada pela Carol, que, além de parceira, né, de trabalho, ela é uma grande amiga também. Legal, obrigada, Lê. Bom, eu sou também jornalista, formada em jornalismo, pós-graduada em marketing, depois me especializei muito em comunicação digital, né? Sou apaixonada por esse universo, né, de comunicação digital, das redes sociais. Já tive uma outra agência que teve grandes cases, a gente fez muitas campanhas políticas também, atendeu muitos clientes da iniciativa privada com cases muito legais em estratégia de comunicação digital e monitoramento de redes, que é um outro tema que a gente pode trazer aqui nessa conversa. Entrei também na vida pública, né, que eu falo, não com cargo público, mas nós estivemos dentro do governo, coordenando a comunicação. Eu era coordenadora de comunicação digital, estive na prefeitura, né, de São Paulo, depois no governo de São Paulo, e foi onde eu conheci a Lê também, e em 2023 nós fundamos a LC, aproveitando esse know-how, a expertise que a gente tem e a experiência que a gente teve ao longo desses anos para oferecer um serviço que a gente fala que é um serviço boutique, sabe? Um serviço, a gente viu que faltava mesmo no mercado uma agência que se propõe a fazer um atendimento mais personalizado, onde só profissionais mais qualificados e sêniores estão ali no dia a dia com o cliente, lidando e atendendo às necessidades de comunicação de cada cliente. E qual que é o perfil do cliente da LC? Seria empresários apenas, ou políticos, ou os dois? Olha, Caio, em qualquer lugar que tem mais que uma pessoa, a comunicação é necessária, né? Então, a gente não tem uma restrição. A gente atua tanto no poder público... Oi, Zé Márcio, tudo bem? Tudo bem, a gente atua tanto no poder público quanto na iniciativa privada, né? E eu acho que, assim, é muito interessante porque o pano de fundo é sempre o mesmo, né? Porque a gente fundou a empresa, você tem que pensar o contexto, né, em que isso aconteceu. Foi depois da pandemia, no momento em que o país estava muito machucado. Logo após a pandemia, a gente tinha 50% dos lares brasileiros em situação de insegurança alimentar. Para você resolver uma situação dessa, e também assim, a minha percepção e da Carol do país, ela foi muito marcada pela nossa passagem do poder público, né? Que você sai da bolha quando você lida com o poder público e você tem uma percepção do que acontece na realidade, inclusive do país inteiro, né? Então, o país estava muito machucado. Para consertar esse país, eu acho que é necessário muito diálogo, uma comunicação clara, transparente, e comunicação é conexão, né? Você conectar os entes assim, de todos os setores e promover esse diálogo. Então, eu e a Carol, a gente vê o nosso trabalho hoje como profissionais de comunicação que acertam o fluxo de informações, filtrando os excessos de todas as partes. Então, por exemplo, no caso da assessoria de imprensa, que é um dos serviços que a gente presta, você filtra os excessos da população, das cobranças, filtra os excessos dos políticos ou dos empresários que às vezes não estão enxergando necessidade, e a gente que está no meio, que entende dos dois lados,
a gente consegue acertar esse fluxo de forma profissional e todo mundo sai ganhando. A empresa vai vender mais produto, a população tem mais capacidade de entender o que ela quer, o que é aquele serviço. É um trabalho muito interessante. Quando apaga a luz no final do dia, né? A gente trabalha, sei lá, às vezes mais de 12 horas por dia. A gente se sente super feliz, né, Carol? Não, eu acrescentaria um outro ponto, né? Toda comunicação, ela tem que partir de uma estratégia, né? Por isso que a nossa empresa chama LC Estratégia e Comunicação. Porque você precisa saber aonde você quer chegar, traçar um caminho para aquilo ali, para atingir aquele objetivo, com metas a curto, médio e longo prazo. E a comunicação hoje, você não consegue mais distinguir e separar a imprensa do digital, o que você fala no seu LinkedIn, o que você vai, como você vai se posicionar, né, numa entrevista. Tá tudo ligado. Você tem que estar olhando na mesma direção, ter o mesmo discurso, ter ali o mesmo objetivo. Então, como a minha experiência vem do digital e a da imprensa, né, e a gente, ao longo da nossa trajetória no governo, na prefeitura e nas outras campanhas políticas que nós fizemos, e também até atendendo a iniciativa privada, a gente sempre partia de uma análise de dados muito precisa, muito minuciosa, que é um outro braço que nós temos. Nós temos também uma empresa de monitoramento de redes, a gente pode falar mais sobre isso. Sim. Porque assim, você tem que fazer uma leitura do cenário primeiro, de entender o que está acontecendo naquele momento, para montar uma estratégia. E aí a gente desdobra as ações táticas para a imprensa e para o digital, né? Seja montando times em loco nas empresas ou com a nossa equipe própria, mas sempre fazendo a roda girar e acompanhando esse fluxo para entender, né, onde a gente quer chegar a curto, médio e longo prazo. Esse monitoramento de dados existe basicamente para dimensionar o tamanho da crise? Não só isso, assim, eu vou dar exemplos aqui. Vou dar um exemplo de um case que nós fizemos, por exemplo, para o Instituto Butantan, né? Durante a pandemia, nós fizemos um trabalho muito intenso ali, coordenando a parte digital, a comunicação digital do Instituto Butantan, que, se não me engano, no começo ele tinha, sei lá, 50 mil seguidores ali no Instagram, e durante a pandemia, com trabalho orgânico, né, sem impulsionar nenhum post, a gente chegou a atingir ali mais de 1 milhão de seguidores. Mas como que foi feito esse trabalho, né? Primeiro, assim, quando a gente fez uma análise, né, a gente utilizou muito... Acho que é importante a gente falar o que é o monitoramento, porque a gente fica falando aqui de monitoramento e muitas pessoas... Fica abstrato. Não sabem o que é, né? Hoje você imagina que tudo que é falado na rede social, ou em portais, em blogs, tudo que está no ambiente digital, né, seja a imprensa publicando ou as pessoas comentando, aquilo ali é muito rico, né? Ou seja, é o posicionamento da população, é o posicionamento da imprensa, tem políticos, tem, enfim, todos os atores, né, stakeholders ali, estão ali se posicionando. Você fazer uma coleta e entender o que as pessoas falam sobre determinado tema, o que a imprensa fala sobre determinado tema, e mais, né, não é só a coleta do que é falado na rede ou do que a imprensa publica, mas você consegue também puxar outros dados, sei lá, por exemplo, você consegue puxar dados proprietários, às vezes uma empresa que quer plugar as vendas delas regionais com o alcance que ela tem nas redes sociais. Então, você consegue puxar esses dados também. Tem uma infinidade de dados que você pode puxar. Mas como que funciona o monitoramento? São crawlers, né? Robôs, que a gente fala, né? Sistemas que fazem uma busca, uma varredura nas redes de acordo com o tema. Vamos supor, você quer saber, vou usar o caso do Butantan, né, que fica mais concreto. No Instituto Butantan, a gente precisava saber o que a população estava falando, o que estavam falando sobre a vacina, sobre a pandemia, né, porque o Instituto estava desenvolvendo em fase de testes que seria, então, a única vacina que o Brasil teria, e tinha, assim, uma guerra de desinformação, muitas pessoas, né, nas redes sociais, falando sobre vacina, ou tem eficácia, não tem eficácia, ou vira jacaré, ou que, né, tinha muita desinformação. A gente viveu uma guerra de desinformação na pandemia também. Claro. Então foi importante a gente fazer essa varredura, puxar quais são as dúvidas que as pessoas têm, o que as pessoas falam sobre a vacina, né? O que estão questionando, quem critica o quê? E quem é que está criticando? Quem elogia o quê? E o que está falando? Com base nisso, nós montamos um FAQ, né? Um FAQ muito bacana, feito a 4 mãos com os cientistas do Instituto Butantan, onde a gente respondeu pergunta por pergunta ali, o que era falado, o que era questionado, né? A gente quer saber a eficácia da vacina com a primeira dose. Não, é verdade que a vacina tem um vírus dentro? Uma série de dúvidas assim, desinformação mesmo.
essas respostas eram elaboradas e a gente colocou uma equipe de mais de 20 community managers, que a gente chama, que são pessoas que ficam interagindo nas redes sociais, respondendo essas pessoas uma a uma. Você puxava pelo monitoramento e respondia uma a uma. E com base nisso também, a gente montou toda a estratégia de comunicação do Instituto. Ou seja, se as pessoas questionam a eficácia, vamos mostrar, né, no conteúdo, nas entrevistas, vamos colocar o Dr. Dimas Covas, que era então presidente do Instituto Butantan, para falar mais sobre eficácia, vamos criar posts sobre isso. Então, o monitoramento é essa coleta de dados que pode ser utilizada numa crise ou para uma estratégia de comunicação. Você quer, vamos supor, um candidato, ele quer lançar a sua candidatura como um deputado federal ou como um governador. Primeiro é importante entender quem é esse personagem no ambiente digital. O que já foi falado sobre ele? Né? Carol, Claro. deixa eu te fazer uma pergunta exatamente nesse ponto. Bom, primeiro eu queria agradecer demais a presença de vocês, pedir desculpa o atraso, nós estávamos numa reunião, estou até com o meu chefe de departamento aqui, ó, da GV, e atrasei, peço desculpa. Imagina. E já vi que a coisa está andando super bem. Deixa eu fazer uma pergunta para Claro. você, Carol, ou para Letícia. Obrigado de vocês estarem aqui, importantíssima essa discussão. Se você pudesse, me intriga o desempenho que teve na campanha para prefeito o candidato digital, né, que é o Pablo Marçal. Se você puder, se não puder, não tem problema. Avaliar do ponto de vista técnico, né, que vocês têm expertise nisso, né? Os acertos e os erros se você pudesse. Tem um ponto que eu acho muito importante, né, na trajetória eleitoral. A gente já fez muitas campanhas, então às vezes a gente brinca, né, que você vê que aquele candidato sai correndo na frente no começo. Campanha tem uma coisa que é muito importante, que é o timing. Sim. Geralmente um candidato, eu não vou nem falar em erro e em acerto, tá? Eu estou fazendo uma análise observando o que aconteceu. Tem dinâmicas que se repetem nas eleições. Muitas vezes um candidato ele dispara no começo e ele vira alvo. Ele naturalmente ele vai sofrer mais desgaste. Então isso é muito comum, né? Esse candidato que é novidade, ele disparar e depois ele vai sofrendo um desgaste. No caso dessa eleição especificamente, a gente tem que entender que era um candidato que alavancava a candidatura dele através das redes sociais. Sim. Né? Tinha um sistema muito inteligente, muito eficaz, né, de disseminação de conteúdos, né, que as redes permitem isso. E, bom, em primeiro lugar, ele falava frases contundentes, né? Eu acho que muitas vezes a população, quem trabalha nos extremos, em termos de comunicação, consegue uma certa eficácia, né? Uma comunicação, como a gente brinca muito, água de salsicha, que não se posiciona muito, ela é menos eficaz, ela lacra menos, ela ganha menos espaço, né? Então, se um candidato ele entra causando, gerando polêmica, com declarações fortes, Ele se usando torna conhecido, a estratégia né? das redes, ele tem essa chance de disparar. Agora, ao longo de uma eleição, a partir do momento que você vai se aproximando da reta final, vão entrando outros elementos. Então, vão se formando alianças políticas. Entra a televisão, por exemplo. Eu acho que, ao contrário do que existia antigamente, né, que o tempo de TV era praticamente tudo. Você tinha o trabalho de imprensa, o tempo de TV. Hoje tem as redes sociais, mas assim, você não pode desprezar também o tempo de TV. Você pode ver que a partir do momento em que entrou o tempo de TV, aquilo lá foi sumindo, porque nas redes sociais existem os algoritmos, né? Existem as bolhas. Quando vão entrando outros elementos, você vai furando as bolhas. Agora, eu não vou aqui discutir muito assim, mas essa eleição foi uma eleição como nunca antes aconteceu. A gente teve episódios de violência. Foi uma eleição, acho que bem fora da casinha. E as pessoas, a população às vezes foi percebendo, a população não quer violência, não quer... No final do dia, o Obama, no livro dele, ele fala uma coisa muito interessante, que ele foi percorrendo o país lá nos Estados Unidos, ele foi vendo que o que as pessoas queriam era dignidade. As pessoas querem as coisas mais simples, né? Elas querem pagar o aluguel, que o filho estude, querem ter saúde. Então, acho que a população começa a perceber, na medida que os candidatos vão se expondo, quem realmente tem preparo, né? Eu acho que é isso também. Mas também a gente não pode negar ali que, por exemplo, no caso do Marçal, foi
um case, assim, falando em marketing Importante. digital. Sim. Não, em marketing digital, em comunicação Porque digital. o partido dele não tinha horário de televisão. Não, foi é? um case, assim... E depois ele foi bloqueado pela Foi justiça. bloqueado, o Instagram dele foi tirado do ar. Foi tirado. E, assim, aí, mesmo assim... Não, e foi impressionante, até na reta final ali, ele, em horas, conseguiu um Instagram, ele criava um Instagram novo e tinha já ali quase 1 milhão de seguidores, sei lá. Então, assim... Com mais engajamento com mais ainda que o engajamento. Então, anterior, assim, né? foi um case, mas isso mostra também ali, aí, antes, né, da gente... a gente prefere não ficar falando aqui erros e acertos, né? Porque tem Sim. uma série de fatores nisso, mas eu acho que é interessante a gente analisar esse eleitor, né? O que estava acontecendo? Esse é um eleitor de direita, né? Que não se viu representado ali na alternativa que até então, né, que o Bolsonaro estava apoiando, não estava se vendo representado ali pelos seus valores, né? Pelas suas bandeiras, e que o Marçal sempre tem essa bandeira. O Marçal já estava nessa cadeira, né? Ele levantava essas bandeiras, essas pautas. Então, assim, é um eleitor de direita que olhou e falou assim, esse cara que me representa, né? Então, eu acho que daí essa força. E esse eleitor de direita, a extrema-direita, é muito forte nas redes, assim. Tem um trabalho... A gente viu aí... A direita está muito mais forte do que a esquerda no mundo digital, né? Eu acredito que sim, Bem especialmente mais por forte. conta das últimas eleições, né? Da última... enfim, da gestão Bolsonaro, né? Aliás, a direita se orquestrou, se organizou a muito própria bem. eleição do Bolsonaro já mostrou isso, né? E também todos os parlamentares que foram eleitos na sequência, porque você tem, além do presidente, você tem todos os parlamentares, deputados, senadores, deputados federais, estaduais, que foram eleitos nessa leva, né? E muitos de direita e que se posicionam, que usam muito bem as redes sociais. Então, por exemplo, quando a gente ia monitorar algum tema, era muito interessante a gente ver assim, vou dar um exemplo na gestão Dória, né? Que nós cuidamos da comunicação do governo Dória, né? No governo, na prefeitura e no governo de São Paulo. No governo de São Paulo, durante a pandemia, a gente, ou até na gestão dele, com qualquer crise, qualquer problema, a primeira coisa que a gente monitorava quando vinha era quem que está batendo? Tá na bolha da direita, na bolha bolsonarista, que a gente chamava, né? Porque tem a direita e tem esse já é o e a trabalho direita de bolsonarista. monitoramento. Mas é aí que a gente fala, né? Tá muito. Por que nós abrimos uma empresa também de monitoramento, né? Com um sócio, o Joey, que enfim é um expert na área. Porque o nosso trabalho parte da estratégia, né? Para montar a estratégia, eu tenho uma experiência, tenho uma vivência, a Letícia tem muita experiência, tem a vivência dela. Uma coisa é a gente falar, olha, vai nesse caminho aqui, que é o correto. A gente pode acertar muitas vezes, mas podemos errar também. Agora, outra coisa é a gente pegar uma pesquisa, dados, né? Por que os marqueteiros sempre fizeram pesquisas, né? Senão os marqueteiros iam só falar, não, fala assim que é o melhor. Não, é importante você fazer a leitura do cenário, entender o que está acontecendo e aí montar uma estratégia. Então, tudo que a gente for falar aqui, né, o nosso trabalho sempre, a estratégia de imprensa, a estratégia digital, passa pelo monitoramento. Mas só para contar dessa história da bolha, né, que é interessante, acontecia alguma crise, algum problema, que fala, um volume de menções aqui, falando do digital, né? Volume de menções, estão falando muito aqui que o Dória, sei lá, vai quebrar São Paulo com a pandemia, com as quarentenas. A gente olhava assim primeiro, peraí, quem que está falando? Não, é a bolha bolsonarista. Tá, esse cara é um cara que a gente não vai converter para... Então, não adianta. Então então a gente vai responder? Não vai responder? Vamos entrar ali? Ou vamos nos posicionar? Ou vamos para a imprensa? Você entende a estratégia? Ou vamos para a imprensa? Ele vai para a imprensa dar uma entrevista? Ou vai fazer um post nas redes sociais? Não. Quando a gente via que essa demanda, né, ou as menções saíam da bolha bolsonarista e iam para uma direita que talvez não era extrema-direita, ou centro-direita, ou centro, que são os eleitores, né, ali do João, que eram os eleitores do João, ou até da população, quando ia para a esquerda, isso nos preocupa, então é importante a gente se posicionar, né? Então, agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante, as pessoas não imaginam a complexidade que é uma campanha política, né? No nosso caso, a gente trabalha com comunicação. E qual que é a importância da comunicação? A minha avó já falava, olha, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, assim, obviamente, hoje a gente tem essas tecnologias de monitoramento. Para vocês terem uma ideia, o software, ele captura áudio, ele consegue capturar áudio de vídeos. Isso eu acho que ninguém mais tem, é muito moderno. Hoje os vídeos têm uma importância muito grande, né? Nos conteúdos que estão espalhados pela rede, né?
Então, agora assim, isso já é uma coisa primitiva, a gente tem que escutar antes de falar, né? E aí, essa estratégia de comunicação, ela vai te ajudar a capturar o espírito do tempo, né? Que a gente chama, né? O que a população precisa, né? Só que essa estratégia de comunicação, ela não atua sozinha, né? Para você, quando você vai organizar uma campanha, é quase uma empresa. E eu estou falando no mundo ideal, né? A gente participou de campanhas extremamente organizadas. Então você tem Já ali. Participamos de algumas desorganizadas também. Mas- não eram do João Dória, tá? Que o João Não, Dória mas é só bem para vocês organizado. entenderem, você tem que criar ali um núcleo de agenda, porque a comunicação vai partir da agenda do candidato. Então, a partir do momento que você faz as pesquisas, faz o monitoramento, você captura esse espírito do tempo, compreende o que o eleitor quer. Aí você vai criar uma agenda para o candidato estar nos lugares que ele tem que estar, para a gente poder comunicar aquelas pautas que a gente quer comunicar. Isso é muito interessante, isso é muito importante, muito mais do que as pessoas precisam. Isso aí está conectado até com o horário do jornal, da TV Globo, dos jornais de mais audiência, porque existem regras na imprensa, né? Aí você você caminha muito conectado também ao jurídico. Toda campanha política tem que ter um jurídico. Então, existem coisas que podem ser comunicadas, faladas, outras não. Então, você fica o tempo inteiro tomando esses cuidados. Se não tem multa, perde horário eleitoral. Você tem também um conselho político. Olha só, as pessoas pensam que a gente faz o trabalho de comunicação só para alcançar o leitor. Né, o eleitor. Só que esse trabalho vem muito antes. Existe um trabalho, por exemplo, de operação de bastidor de imprensa, em que você se relaciona com jornalistas e vai passando informação para mandar recados que contribuem na formação das alianças políticas. Porque é tudo entrelaçado. Para um candidato ter uma boa comunicação, ele precisa ter horário na TV. Isso ainda é muito importante. Para ele ter horário de TV, ele tem que ter aliança política. Então, assim, você começa a fazer um trabalho de comunicação, né, naquilo que a gente chama de pré-campanha, é muito antes. Você não constrói, se bem que assim, a gente tem visto alguns fenômenos políticos, né, de pessoas que crescem, candidaturas que crescem de repente. Mas o ideal é que uma reputação seja construída a longo prazo, tijolinho por tijolinho. Então, esse trabalho de comunicação, ele começa muito antes. A gente brinca, né, Carol? No dia seguinte de uma eleição, já começa... A gente fala, a campanha de, por exemplo, a campanha daqui a 4 anos já começou. Começou no dia seguinte que saiu o resultado dessas eleições. E começa mesmo. Já está rodando a campanha. Já começa todo mundo a falar, a procurar construir reputação, entendeu? E aí, mesmo que você faça uma estratégia super bem definida durante uma campanha eleitoral, existe um imponderável. A gente brinca, né? Imponderável de Almeida. Não, existe um imponderável. Até quando, por exemplo, você vê Nelson Rodrigues, né? Um jogador dando entrevista ali no campo, né? Ele fala assim, não, o jogo só acaba quando termina. A eleição é a mesma coisa. Eu já vi candidato morrer durante a eleição, a história do Eduardo Campos. Eu lembro que uma semana antes eu peguei o mesmo avião que ele estava, porque eu estava fazendo uma outra campanha política. Os aviões circulavam entre a campanha do Aécio, da Marina, dele, e na semana seguinte eles foram para o Jornal Nacional lá no Rio e morreram. Então, assim, tem um imponderável, você tem a facada do Bolsonaro, você tem outras acusações, enfim. A cadeirada do Datena. O tiro na orelha do Trump. Sim. Então, às vezes, uma eleição ela é definida por um pequeno fato. Então, assim, existe um imponderável numa campanha política, né? Então, você tem que estar muito municiado, você tem que cuidar até da família do candidato, Zé Márcio, você não tem ideia. Sim. O filho não pode ser pego fumando maconha, sei lá. Por exemplo. Você entendeu? Até falando do imponderável, a questão do Marçal, por exemplo, aquele laudo, né, que foi publicado, aquilo ali, a gente viu que prejudicou muito a candidatura dele, né? Porque as pessoas viram ali uma coisa e falaram, pô, mentiu. Então, o jogo sempre pode mudar. Agora, ele conseguiu uma façanha que dá para entender a lógica do ponto de vista do Boulos, mas ele chamar o Boulos para uma sabatina é uma tentativa de dar uma amenizada no erro, né? Quer dizer, eu jamais pensei que o Marçal teria condições de levar o Boulos para ser sabatinado, lembra disso? Ele chamou o Nunes e o Boulos, ele chamou os dois, mas acho que o Nunes negou, então e o Boulos ele não ia negar, já que ele tinha feito o convite, ele não ia falar, não, então não vou fazer, né, também. Então, mas eu acredito também. Mas tem uma lógica, o Boulos falou, bom, eu vou tentar pegar alguns votos, né? Arriscou, né? Arriscou. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Um episódio recente, e eu, como leigo nesse assunto, que é a coisa do desempenho do Nicolas Ferreira.
Esse menino é bom, 200 milhões de visualizações, sei lá. Mais. E aí, o que me chamou a atenção, ele é até meu amigo, vou fazer a crítica aqui a ele, é meu amigo pessoal. A reação do Fernando Haddad, indo na CNN, né, que ele foi, com a Thaís Herédia, sim, com a Thaís Herédia, e dizer, olha, isso aí foi o Bolsonaro ou os bolsonaristas que financiaram o vídeo do Nicolas Ferreira e papapá, e teve muita fake news. E foi um erro brutal. Primeiro que não tinha que ele ir lá. E segundo, dizer que foi... O cara é um fenômeno, né? E a fala dele, ele não tinha fake news na fala do Nicolas. Não tinha fake news, né? E eu queria que vocês comentassem, né? Quer dizer, é um negócio impressionante. Né? Ali... Ajudou a desgastar muito recentemente o governo. O que acontece, né? Aqui, o que faz... Vou dar 2 passos aqui para trás. O que te faria? O que faz com que você... Primeiro, assim, curta. A gente fala muito de engajamento, né? Engajamento. É muito precioso mesmo o engajamento. Né? Primeiro, assim, hoje as pessoas entram nas redes sociais para se inspirar, para aprender e para se entreter, né? Então, isso tem outras motivações, mas, assim, majoritariamente são essas. Então, é uma competição, a rede social... E a custo quase zero, né? É uma competição ali, você é impactado, bombardeado por uma série de coisas, né? Para você parar, assistir alguma coisa, tem que fazer muito sentido. Para você, primeiro, parar e dar sua atenção para aquilo. Aquilo ali tem que chamar a sua atenção. Para você olhar e dar um like, cara... Gostei desse negócio, né? Só reflitam aí, quem está assistindo, reflita como você navegando no seu Instagram ali, ou no X, ou enfim. Mas vamos usar o Instagram, por exemplo, ou no YouTube. Você está ali navegando, vou dar um like. Poxa, aquilo ali, você se identificou com aquilo, você gostou daquilo ali, você quer mostrar que você gostou. Comentar, ou aquilo mexeu na sua emoção de uma forma negativa, que você quer criticar, falar, não, discordo, não, absurdo, ou você quer elogiar, falar, puxa, que legal, né, que bacana. Agora, o compartilhar, que é aquele aviãozinho, né, que tem o compartilhar, né, você mandar para alguém aquele conteúdo, cara, olha isso aqui, cara, esse cara representa o que eu penso, esse cara representa o que eu tô falando. Então, assim, eu falei isso tudo aqui para falar, o Nicolas falou o que os brasileiros estavam querendo ouvir, né? Ele trouxe verdades e tirou, e de uma forma muito, aí o mérito dele, assim, ele fala de uma forma simples, porque você não fica naquela politiquez, naquela termo duro. Ele conseguiu traduzir. Chinelinho havaiana, branco, né? Ele conseguiu traduzir, assim, é simples, calculado. Um fundo preto, ou seja, chama atenção para ele, um fundo preto, com ele ali, a atenção está na fala dele, né? No que ele está falando. E ele fala de uma forma muito próxima, convincente, com propriedade, né? O que passa credibilidade também. Mas ele falou que os brasileiros estavam querendo ouvir. Então aquilo ali pega para quem... E a verdade é, poxa, a situação no Brasil não está legal, sabe? Brasileiro tem muita gente passando fome, passando dificuldade. O Brasil está muito machucado. Então, assim, aquilo ali ressoa para o mais pobre, ressoa para a classe média, ressoa para o mais rico, sabe? Aquilo ali ressoa. Então, as pessoas olham e falam assim, poxa, isso aqui me representa. Você manda para alguém, manda para... Que legal, que legal. Isso vai fazendo crescer. Ele falou que os brasileiros queriam escutar e o que os brasileiros estavam sentindo. Então, e trouxe informações novas, né? Ou seja, trouxe uma informação que as pessoas falam, cara, mais pessoas precisam saber disso aqui. Então, eu acho que é muito isso. Mas ele é um fenômeno. Agora, ele é um fenômeno. Você está comentando a reação do Haddad, né? Sim. O que eu acho? O Haddad é um político extremamente experiente. Extremamente experiente. Você já viu ele sendo entrevistado num Roda Viva por muitos, ao mesmo tempo... preparadíssimo, inteligentíssimo. Ele é preparadíssimo. Só que a gente não pode esquecer que os políticos são humanos também. Se o cara chega de cabeça um pouco mais quente um dia no estúdio... No caso, a Thaís Herédia era uma apresentadora extremamente educada, uma das mais equilibradas. Ela não constrange os entrevistados, né? Ela é muito elegante. Mas, às vezes, o cara não está num bom dia e vai saber também por que ele quis se posicionar, talvez quis dar algum recado, né? Quando para a equipe interna. Sim, é isso que eu estou falando. Às vezes, uma fala ela é direcionada para questões... A política tem muito bastidores, Márcio? As pessoas não imaginam
quantidade de bastidor. Então, tem falas que são direcionadas, às vezes, não é exatamente para a população. Ele Eu não- falou que se dane coisa, mas eu quero atingir esse Pode alvo ter sido aqui. algum recado. E tem outra coisa também que eu acho, isso a gente já sentiu. Bem lembrado, bem lembrado. A gente já sentiu muito na pele, que é o seguinte, uma coisa é você ser um político que não está na máquina. Outra coisa é você ser dono da máquina, você está na máquina. No caso do governo federal, é briga de cachorro grande. Você é alvo o tempo inteiro, né? Ele tem um cargo vidraça, muito né, que a gente importante. chama. Então ali você fica tomando pedrada o tempo inteiro. O cara é humano, tem uma hora que ele acaba, às vezes... Errando. Dando declarações... Às vezes não é errada a declaração, mas não é a melhor declaração, entendeu? A gente conhece muito o bastidor da política, né? Muito, muito. A gente circula e a gente vê muitas declarações que não são corretas, que não correspondem à verdade. Isso é muito comum no jogo político também. Né? Agora, às vezes é mortal. Eu estou lembrando aqui o comentário do nosso amigo Ciro Gomes. Qual a função da Patrícia Pilar, né? Da Patrícia Pilar na campanha. Que ela fala... Dormir, até hoje isso cobra. Até hoje eu estou lembrando disso aqui, né? Tem que tomar muito dormir cuidado. com o candidato. Sim, dormir com... a gente aí ele errou mesmo, mas a gente tem... teve recentemente o episódio também do CEO do G4, né? Porque tudo isso que a gente... que é um menino inteligentíssimo, Gomes, é um case. É um case. Então... você agora já se convenceu que ele é um case, né? O Thales, do G4. Sim, é um case. Então você... Que é um menino de origem humilde, eu vou fazer uma homenagem self-made man, né, que a gente fala. De origem humilde, que cria a Easy Tax, que chegou a ter presença em mais países do que o próprio Uber, né? É um fenômeno. Ali ele não ganhou o dinheiro que ele merecia na saída da Easy Tax, mas esse menino ainda vai dar o que falar. Agora, já está dando. Ali eles tiveram que trocar o CEO, virou a gerente financeira. O que eu acho? O que eu estou querendo dizer, né? A gente adoraria que a comunicação fosse perfeita, fosse um sistema perfeito, mas ela é feita por pessoas. E as pessoas são falhas. Por isso que uma das coisas que a gente faz é gerenciamento de crise. A gente enfrenta... A G4 é cliente de vocês? Não é, mas a gente acompanha muito de perto todos esses cases. Fica aqui o recado, pega as meninas aqui. Sabe uma coisa muito interessante nesse case do G4, educação? Primeiro assim, né, eu conheço ali eles, enfim, tem um trabalho realmente, eles cresceram de forma exponencial, né? O G4, assim, os meninos são, cresceram... Eu não conheço, mas é o Nardon, o Soares, né? O Alfredo Soares, o Thales e tinha o Tony. Tony saiu agora, mas assim, desse case, né? Do que aconteceu, desse fato, né? Do que aconteceu com o G4. Teve o problema lá com o Thales e tal, e teve toda aquela pressão, né? Porque, mais uma vez, hoje a gente está vivendo tempos também muito malucos, né? Não estou tirando aqui a gravidade do que ele falou, tá? Mas é muito delicado. Você tem que tomar muito cuidado com qualquer fala. Ainda mais uma fala ali, se for tirada fora de contexto, ou se você passou um pouquinho, pôs a sua opinião ali, é um risco muito alto. Mas, enfim, ele foi lá, fez aquele comentário, foi infeliz o comentário que ele fez, teve toda a repercussão na imprensa e muitas mulheres, CEOs, muitas mulheres se posicionaram, ou seja, teve uma repercussão muito negativa para ele. Quando fizeram a troca, quando colocaram uma CEO mulher, não sei se vocês acompanharam, se você entrava ali nas publicações, um monte de gente assim, que decepção, não estou acreditando. Vocês tiraram, o Thales me representa, ele estava falando o que eu queria, o que todo mundo pensa. Ou seja, ele certamente, aí entra a importância do monitoramento, né? De você entender vamos entender quem que está falando? Quem que está criticando? O que está acontecendo? Poxa, não, realmente as mulheres, a gente tem que fazer uma retratação com as mulheres. A fala dele não foi bacana para as mulheres que hoje em dia, poxa, eu sou mãe, sou empresária, eu ralo, sabe? Eu tô fazendo, enfim, foi uma fala infeliz. Mas, vamos entender para onde afetou. Que eu falo uma coisa? Não, aí eu olha quero só. ouvir você falar. Não, e olha só o que aconteceu. Se vocês entrarem agora nos posts do G4, o Thales está aparecendo mais que nunca. Não, então, mais que nunca. Eu queria dizer o seguinte. Porque eles perceberam. Foi um erro, vamos dizer, que no fim, dialeticamente, porque o Thales furou outras bolhas, né? O Thales está aparecendo mais que nunca. Nós estamos aqui falando do Thales. E eu acho que assim, seria ilusão a gente achar que a humanidade evolui com tudo bonitinho, tudo andando certinho. Das crises emergem soluções e discussões que eu acho que são muito positivas, né?
Então, uma crise... Aliás, o Thales virá aqui. Uma crise de Legal. reputação, por exemplo, se a empresa for muito bem orientada ou o executivo, ela é uma chance de movimento e de aprimoramento. Uma coisa que eu e a Carol, a gente sempre fala quando a gente está com um cliente novo, isso até antes da crise, é quando você vai trabalhar a comunicação de uma empresa, é como se você botasse essa empresa no divã. A gente faz uma imersão no universo da empresa ou do político. Quando essa pessoa, essa empresa mostra a história dela para a gente vê que, às vezes, episódios muito ruins, se eles forem contados, tirando aquele rótulo traumático ali do fato ruim e colocando o aprendizado que veio junto com isso, você ressignifica. E aí você mostra uma evolução. O que é muito importante é a comunicação mostrar o que a gente chama de a curva do personagem, né? O personagem, a pessoa, a empresa ou o governo estava aqui e para onde ele caminhou. Por isso que o nosso trabalho que a gente fala, ele começa muito antes, sabe, Zé Márcio? Muito antes da comunicação, do falar para fora. A gente ajuda os nossos clientes a pensarem ações, a terem comportamentos preventivos. Eu dou muita risada, porque eu já vi a situação da Carol virar para a gente importante, assim, muito. Fala assim, olha, você tem que fazer terapia. Porque, às vezes, a pessoa, para ela se comunicar direito, ela tem que enxergar o outro, ela tem que sair daquelas questões dela. É muito profundo isso, sabe? Para você porque todos os sistemas, todas as empresas... Aquela famosa frase, né? A diferença do egoísta e do egocêntrico. Né? O egocêntrico, ele olha o outro, mas opta por ele, né? O egoísta nem enxerga o outro. E sabe, Zé, na verdade, assim, a cultura de uma empresa ou um governo sempre é inspirada por um líder. Quanto mais uma pessoa sobe na escala de uma empresa ou dentro de um governo, maior a responsabilidade. E eu acho que as pessoas públicas, elas têm sim uma responsabilidade, elas têm que buscar evolução. Existe até, em termos de comunicação, uma diferença geracional, né? A gente está aqui na mesa, o Caio é mais jovem, né? Mais jovem. Ele já pegou pessoas... O Caio vai fazer 50 anos. Não, a geração, né, do Caio, assim, é uma geração que está mais preparada para essa era que a gente chama de era do conhecimento compartilhado, uma coisa muito mais respeitosa, uma comunicação mais respeitosa, menos agressiva, entendeu? Então, eu adoro esse tema da comunicação, porque, na verdade, esse é um tema que se espraia e reflete valores da sociedade. Não, mas e ele, por exemplo, pegar o caso do Caio, a geração do Caio. Sim. O Caio observa coisas que ele fala, Zé Márcio, você viu isso aqui, ó? Você viu isso aqui? Eu falei, não vi. Do ponto de vista de conteúdo e de forma. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes tem um seminário, a gente tem clientes na área do agronegócio, por exemplo. É um ambiente extremamente masculino, né? Então, você vê a montagem ali de quem serão os porta-vozes, às vezes tem um palco ali com 20 pessoas, só tem homens brancos. Você tem a impressão que você está na Noruega. Falta diversidade. Né? Falta muita diversidade, e a diversidade ela é muito necessária nesse processo de comunicação, porque até na formação das nossas equipes, você tem que, para você trabalhar com comunicação, o ideal é que você tenha pessoas de várias idades, várias classes sociais, várias origens, para você ter essa polifonia, senão você não reflete a sociedade. Para cada Letícia, para cada Carol, tem 300 Dona Maria que moram, sei lá, no Pará, que tem uma experiência completamente diferente. Como a gente tem clientes até no Amapá. A gente já fez trabalhos maravilhosos. Esse legal. Nosso trabalho joga a gente... Vocês precisam escrever um livro. É uma experiência. A gente não pode. Não, mas assim, a gente tem uma experiência, a gente tem a humildade de entender, por isso que a gente vai atrás de tecnologia. Essa questão do monitoramento, né, que é uma evolução das antigas pesquisas, ele é muito importante a gente ter a humildade de compreender que a nossa visão do mundo é muito restrita. É muito restrita, por mais que a gente seja antenado, entendeu? Então, esses softwares de inteligência artificial... Restrita e cheia de bias, né? Enviesada para burro. Então, para fazer comunicação, você tem que, primeiramente, ser extremamente humilde, ouvir, você tem que absorver conteúdo, sabe? Antes de traçar uma estratégia. Eu adoro estratégia, a gente é muito estratégica, mas isso começa ouvindo, capturando, interpretando. Por isso que o nosso lema é monitorar, entender e agir. Tá. Isso serve para política, para empresa, para executivos, para tudo, Zé Márcio. Deixa eu fazer uma pergunta, se vocês não puderem responder, não tem problema. Aí a gente passa para outra. E não precisa nem dizer
campanha já começou, 2026, né? Para repetir o Lula, né? Campanha já começou. Não precisava recorrer ao Lula para saber disso. Vocês já estão contratadas para alguma campanha presidencial? Vamos lá. A gente atua em várias esferas. A gente atua em muitas esferas políticas, assim, o que é muito interessante para a gente porque dá essa polifonia, né? Esse exercício de compreensão do que a população precisa, isso independe de quem está no poder. Somos técnicas, apesar da gente circular muito no mundo político entre todas as vertentes, antes de tudo a gente é brasileira, né? A gente é mãe, a gente tem filho, a gente sabe as necessidades, assim, Mas você está me enrolando. Não. A pergunta é a seguinte, vocês a gente já está tem em projetos políticos. A gente já tem projetos políticos. Não tem campanha ainda, mas não temos campanha. Já estão discutindo. Já estamos fazendo um trabalho. A gente tem um trabalho contínuo na política. Especialmente de dados, de pesquisa e já com algumas conversas, sim. Mas na nossa empresa, a gente dividiu muito, né? A gente tem uma parte voltada para a iniciativa privada que a gente adora, a gente acredita muito. Eu acho que é engraçado, assim, depois que você trabalha com... Né, a gente começou a trabalhar com comunicação antes da nossa entrada na política, mas depois que a gente passou pela política, isso nos forjou de uma forma... a Letícia fala, né, que a gente pensa com a cabeça do inimigo. Porque a política é uma coisa impressionante, é uma guerra. Você tem que entender... Se você tem um candidato, por exemplo, que está num cargo, seja no executivo, especialmente no executivo, tem gente acordando e ele tem inimigos, ele tem opositores, e tem gente que vai acordar e dormir pensando em como prejudicar aquele candidato, aquela figura. Então, você tem que ter um olhar 360 e uma preocupação a questão não é apagar incêndio, é não deixar pegar fogo. O jogo na política é mais... Então, assim... Tem uma frase, deixa eu dizer uma coisa aqui, que eu já estou com 70 anos. Eu fui assessor, sem nenhuma importância, do governador Montoro. Que legal, um grande Montoro. Um grande Montoro. Aí eu fui um assessor sem importância. Que legal. Mas eu estou esperando para despachar com o governador e estava acho que já te contei isso, contei, né? Estava na recepção o ex-ministro da Educação, Tarso Santos. Já estava no ostracismo, amigão do Montoro e tal. E aí eu falei, pô, o senhor, eu reconheci um pouco, não sabia, eu não liguei a figura ao nome. E aí começamos a bater um papo. Batemos um longo papo, o governador atrasou para recebê-lo, depois... Aí a frase que me marcou, ele contando alguns episódios, eu falei, a política como é que é? A política é um lugar que a criança... É uma frase conhecida, né? Eu falei, é um lugar que a criança chora e a mãe não escuta. Aí ele me corrigiu e isso gravou. Não, meu filho. A política é um lugar que a criança chora, a mãe escuta e dá risada. Aquilo gravou. Porque política não é morte. Agora, Zé Márcio, eu queria colocar uma coisa. A gente está falando muito aqui de eleição, né? A eleição é um pedaço pequeno do que significa a política. Vamos lá, em termos de comunicação, você tem dois momentos. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Existe a disputa eleitoral, que é um momento muito acirrado, de muita pedrada, chute, canelada, mas é preciso dizer que nos bastidores, muitas vezes os políticos estão dando as mãos, a portas fechadas, está todo mundo conversando, passou aquela eleição, todo mundo fica amigo, eu não preciso nem citar alianças ali que a gente nunca imaginou que acontecem no país, aconteceram recentemente. Agora, depois, acabou a eleição, começa a gestão. Esse é um trabalho que em termos de trabalho de comunicação, sempre foi muito prazeroso para mim e para a Carol, porque existe um cobertor curto sempre, um orçamento apertado. Então, o que é você estruturar uma gestão? E isso a gente teve a chance de acompanhar muito de perto. Foi muito interessante você ver como se estruturam os programas, né, de saúde, de educação. E aí, como que você comunica isso? E governar nesse cobertor curto, nesse orçamento que sempre é curto, o que é? É eleger prioridades, né? Tentar enxugar a corrupção, eleger prioridades. E aí você tem que comunicar para a população, você tem que ouvir a população. Eu bato muito nessa tecla, né? É você escutar a população. Para você realmente fazer uma boa gestão, você tem que gastar sola de sapatos, você tem que percorrer a cidade, o estado, o país, você tem que ouvir e ir organizando, tendo ideias muito criativas, criar polos de desenvolvimento, pensar, reestruturar as coisas.
E a comunicação tem um papel muito importante. Às vezes a população tem direitos que nem sabe, existem serviços que ela não sabe usufruir. E aí, eu e a Carol, a gente ainda enfrentou o que eu acho que foi um dos maiores desafios da humanidade, que é assistir uma gestão durante a pandemia, né? A nossa sala era dentro do gabinete. Assistir, né? Participar. A gente estava ali dentro, a gente fazia parte do gabinete de crise do centro de contingência do Covid. A nossa sala era no gabinete do governador, né? Durante esses últimos anos. Então a gente participava de todas as tomadas de decisão diante de um vírus desconhecido, que tinha o comitê de contingência formado pelos infectologistas, nem eles sabiam. Então, ali, eu acho que eu fiquei mais humana no sentido de compreender o que é a solidão do poder. Porque, por mais que estivesse uma equipe, muitas pessoas juntas, a caneta estava na mão do governador ali, né? O ônus e o bônus é dele. Especialmente abre, fecha o comércio, pode, não pode. Por mais que todo mundo defina, existe a solidão do poder. Que eu acho um grande ato de coragem dos grandes líderes, assim. São poucas pessoas que ocupam esses cargos, mas é preciso muita grandeza, porque é terrível em momentos tão difíceis assim, né, Carol? A gente participou ali enfim, tem coisas que nós não podemos nem falar, mas assim, de momentos, né? Vou dar um exemplo que eu acho que a gente pode compartilhar aqui. Nesse centro de contingência tinham ali os maiores infectologistas do país, né? E a gente tinha as reuniões onde eles apresentavam as curvas, né? O governo de São Paulo fez parcerias com consultorias, enfim, com grupos muito bons em dados, né? Teve até aquela polêmica de que as empresas de telefonia estavam compartilhando, né, os dados das pessoas para mostrar o isolamento social, se as pessoas estavam se locomovendo ou não. Então a gente cruzava o isolamento social, né, com a curva de óbitos, primeiro de internação, leitos de UTI, porque o vírus tinha uma curva, né? Uma janela ali de 15 dias, né? Entre a pessoa se infectar, começar a ficar doente, ir para o hospital, ter os sintomas, começar a piorar, UTI, óbito. Então, eles cruzavam tudo isso, e a gente chegou a cruzar, inclusive, esse dado com as manifestações de redes, que aí é um outro assunto que a gente pode trazer aqui, é muito interessante. Carol, eu vou só te interromper. Vou pedir, Arthur, por favor, vem aqui me substituir. Eu continuo acompanhando dali, tá? Ah, claro. Ele é meu chefe, eu não posso... Claro. Senta aqui, Arthur. Você traz tudo aí. Continuo acompanhando. Mas... tudo meio... improvisado. A Carol estava falando, né, da questão da gestão. E que a gente cruzava esses dados e os infectologistas viravam para o governador e falavam assim, governador, se o senhor abrir, né, a quarentena ou enfim, se afrouxar, né, que a gente falava, né, o isolamento social, mais pessoas vão morrer. Sim. Mais X mil pessoas vão morrer. Então é uma decisão ali, né? E é muito... Imagina, você como um chefe do executivo, sentado numa cadeira com a caneta na mão para tomar essa decisão, a partir do momento que você tem essa informação de infectologistas renomados, você fala assim, não, eu vou atender. Mas aí do outro lado tinha assim, mas as pessoas precisam trabalhar. As pessoas precisam trabalhar para sustentar. Então, né, foram momentos assim, muito delicados. Um trade-off muito forte. E você tinha uma questão ali que também era, inclusive, escolher o tom com que você ia falar. Sim. Então, por exemplo, se a pandemia arrefecia um pouco, a gente fazia essa comunicação de que os casos tinham diminuído. Sim. Não podia provocar euforia na população. Sim, claro, senão todo mundo ia abandonar. Gente tinha que dosar muito. Ao mesmo tempo, quando piorava, você não podia gerar pânico na população. Tinha que também trazer uma comunicação que trouxesse esperança. Mas a gente está falando bastante de poder público aqui. A gente tem também cases muito legais na iniciativa privada. Assim, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Claro. Justamente sobre a pandemia. Claro. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, saiu muito fortalecido com a atuação dele durante a pandemia, né? Eu não sei se o João Dória, por exemplo, que vocês saiu com o mesmo tipo de ganho de reputação que o Caiado, né? Não sei dizer. Até por isso que eu vou perguntar para vocês. O que vocês acham? O que aconteceu num caso, no outro? Qual foi o impacto?
eu acho assim, se você for pensar em projeto político, Sim. O João pagou um preço muito caro, né, de desgaste, porque ele estava defendendo a vacina, ele Sim. ficou fazendo uma oposição ao governo federal, que Sim. tinha a máquina, tinha um poder de Sim. comunicação muito grande. Eu acho que houve um desgaste de imagem ali, até porque ficou um pouco até como porta-voz de notícias ruins, né, com aquela Sim. comunicação massiva. Mas o que a gente sempre conversa com o João, eu falo para ele, né? Eu falo, João, a hora que você bota a cabeça no travesseiro, você sabe que o fato de você ter trazido a vacina, mesmo que não fosse a vacina perfeita, Sim, a não vacina importa. ideal, foi o que fez com que o país apressasse, né? Acabou forçando o governo claro. federal A comprar. Então, a hora que o João bota a cabeça no travesseiro, o João pode não ter virado presidente do Brasil, Sim. mas o papel que ele teve salvou milhões de vidas. Então, isso eu acho que é mais forte do que qualquer desgaste político. A gente pode aqui falar de Sim, reputação, Tem essa questão mas do tem a coisa desgaste, da mas, cabeça assim, no travesseiro. se entendeu? você andar com o João hoje, ou até naquela época mesmo que estava muito polarizado ainda essa questão, né, das quarentenas, do isolamento, Sim. várias pessoas chegavam até ele assim, governador, minha mãe se vacinou graças a você. Sabe assim, essa coisa, eu até arrepio Sim, de falar sim. assim, foi muito forte isso, Sim, né? A gente viveu um claro. momento assim muito... Então, e hoje também, né? Depois que, enfim, toda a poeira baixou, ele anda, Sim. né? E as pessoas chegam até ele e falam assim, a vacina, eu sou grato a você pela vacina, eu sou grato a você pela vacina. Então, teve um... Ele tinha consciência que a biografia dele era mais importante que o capital político naquele Sim, momento. Não estava nem pensando em biografia, eu acho. Ele ali, fez não, o que tinha viu? que Eu ser acho que tinha feito. que ser Sim, feito. claro. Era a Imagina. defesa da vida, gente. Era a Muito defesa sério da isso. vida. Não, Sim. sem dúvida, É. porque o Brasil teve mais de 700 mil mortes, né? Eu vi as estatísticas, né? 10% dos mortos no mundo, e o Brasil tem 2,5% da população mundial. Quer dizer, alguma coisa de muito errado aconteceu, né? E ter, assim, alguns exemplos de quem soube enfrentar, e mesmo com desgaste, e tocou em frente, é algo muito positivo, Sim. né? E a gente estava na China quando... O que aconteceu? O governo de São Paulo só tinha a possibilidade de produzir essa vacina porque em 2019 a gente acordo de participou, cooperação a gente com a participou Sinovac. de uma missão internacional que tinha várias pautas. Vamos ver despoluição de rio, vamos ver como é que faz metrô e vamos fazer um convênio com um laboratório chinês também. Por sorte, eu não gosto muito da palavra sorte, né? Sim. Na verdade, é quando a Claro, oportunidade tem um trabalho encontra o anterior. preparo. Então, Aham. assim, o fato do João ter cuidado de muitas coisas diferentes, quando aconteceu a pandemia, estávamos preparados, tínhamos esse convênio, pudemos oferecer essa vacina, né? E o Brasil ajudou muito a China, porque os testes da vacina só conseguiram ser concluídos graças à participação do Brasil. Aham. Mas, enfim. Letícia, sempre quando a gente vê um político falando muito bem, empresário, né, a gente fala, esse cara fez media training. Mas o que é isso na prática? O que é um trabalho Olha, de media training é tão legal que eu brinco que as pessoas deviam fazer até para brigar com o marido, dar bronca no filho. Assim, Ó, a Letícia consegue tudo que ela quer com os filhos dela, tá? Então, assim, mães... Não, na verdade, eu acho que as pessoas falam de media training, o media training é um treinamento, né, para você conversar, no caso na mídia, na imprensa, mas eu gosto de dar um passinho para trás, eu nem chamo muito de media training, é comunicação, né, algumas regras de comunicação valem para tudo, né, o media training, ele é um treinamento, que ele pode ser feito em cima do palco, com câmera ligada, ou você pode fazer até uma conversa, né, com as luzes apagadas ali. O que eu acho mais importante no media training é a pessoa se conscientizar de qual que é a mensagem principal. A que você veio, o que você precisa comunicar, né? Qual que é a tua mensagem principal. Então tem o que você precisa comunicar, você precisa compreender para quem você precisa comunicar, por quê. Você tem que entender qual que é o teu objetivo com aquele ato de comunicação, com aquela exposição na imprensa. No caso de um empresário, por exemplo, ele pode querer conquistar clientes num determinado estado, então ele vai dar entrevista para um jornal, ele pode querer melhorar a reputação, ele pode querer falar, no caso de um político, né? Ele pode querer passar as ideias dele para mostrar quais são as pautas dele. E aí existem os formatos, é muito importante a clareza, a linguagem, só que o que eu acho? Mais do que tudo, o grande sucesso de um media training, né, Carol? A gente sempre conversa muito isso, a gente troca muita ideia. É o cara compreender a lógica discursiva. Então, por exemplo, se você tem eu acho que hoje em dia não cabe mais
num discurso, seja de político, de empresário, qualquer tipo de fala que reflita a benefícios próprios apenas. Você tem que sempre estar a serviço da população, de um bem maior. Esse é um valor muito importante, né? Até eu falo muito para os meus filhos, quando vocês cruzam com alguém naquele dia, vocês têm que deixar alguma coisa boa de vocês. Numa entrevista é a mesma coisa. Então, se um empresário ele vai abrir uma fábrica num lugar, vem um repórter de economia muito experiente, ele começa a falar de números, quanto você vai faturar, quanto isso, quanto aquilo. O nosso trabalho de Mediatrim, a gente chega e fala assim, fala quantos empregos você gerou, fala quanto que você vai gerar de impacto positivo para aquela comunidade. É ajudar esse entrevistado a deixar clara qual que é a contribuição dele para a sociedade. Se uma pessoa, porque sempre tem uma pessoa do lado de lá te ouvindo, como é que você vai melhorar a vida daquela pessoa? Que conhecimento você vai... No fim é isso. Agora, se é com câmera ligada, se é com fono participando, às vezes a gente chama fono para participar do Mediatrim, isso tudo são técnicas, mas o mais importante é essa compreensão do que você vai entregar. E aí, Carol? Sim, aí vai para uma... Mas também tem um outro ponto. Por exemplo, a gente tem clientes na iniciativa privada que muitas vezes que são especialistas em determinadas áreas, por exemplo, na área tributária, nós temos consultorias, e que com a reforma agora tributária, enfim, eles foram muito demandados como fontes para falar sobre a reforma tributária. Nesse caso, eles não estariam ali falando da empresa deles, mas como? E aí a gente sempre faz um treinamento. Como no meio dessa fala você consegue trazer um pouco da sua empresa, um pouco do que você faz. Ou seja, isso é um treinamento também. Né? Um treinamento para você conseguir aproveitar aquela exposição na mídia, na imprensa, para você conseguir, de certa forma, passar a mensagem Deixa eu institucional. fazer serviço o trabalho depois sobre estratégia. Né? Eu vi que vocês enfatizaram muito a estratégia e enfatizaram muito o ouvir. Né? Sim. Como é que o receptor da mensagem está reagindo, como é que você vai se adaptar. Bom, um dos problemas do país é a retomada de desenvolvimento econômico, etc. Eu, como economista, isso é uma opinião minha, eu acho que isso vai significar alguns sacrifícios. Tá? Como é que um político pode ganhar uma eleição falando a verdade de que, tudo bem, ele quer retomar o desenvolvimento, mas que isso implica também sacrifícios? Olha, vamos lá, a reforma da Previdência... que foi feita, nós fizemos um trabalho de comunicação para a reforma da Previdência. Então, ministro Paulo Guedes e Rogério Marinho. A reforma da Previdência não deixa de ser uma medida dura, né, do governo, mas que foi comunicada de uma forma que era para um bem maior, que era necessário. Então, assim, tem toda uma... Você precisa... O governador Eduardo Leite também, quando ele fez uma comunicação muito bem feita, quando ele fez a reforma da Previdência Estadual, ele foi muito franco, sabe? Essa coisa de falar a verdade, e também como você trazer, que é medidas duras que precisam ser tomadas, onde todos vão ter que pagar um preço por um bem maior. Agora, dependendo, só que é um ganho de narrativa, ganhar a narrativa. O que você não pode fazer, e o que a gente vê acontecendo muito na política em especial... eles fazem, aí apanham um monte da oposição e perdem toda a narrativa e correm atrás para remediar. Isso é horrível, porque você está ali correndo atrás, você não está mais focado em como trazer aquilo para a população. Então, daí a importância, quando a gente fala nos governos, né, os governos comunicarem as suas medidas, as suas políticas públicas de forma estratégica para a população, especialmente as medidas mais duras. Né? Tem que ter, sim, você precisa mapear, entender quem que vai ser afetado. Antes de comunicar, antes de ir para a imprensa, tem que ter uma conversa ali com esses players, né? Uma conversa com esses atores envolvidos. Poxa, vamos chamar as associações de classe, vamos chamar quem vai ser impactado, vamos conversar, vamos escutar essas pessoas, entender como que pega para eles. E a partir disso, você montar a comunicação e a estratégia. Por isso que a gente sempre caminha, né, com os nossos clientes, tanto no poder público quanto no poder privado. Quando a gente conhece esses clientes, né, que eles chegam para a gente já fala, é muito interessante que a gente esteja nos processos decisórios, até por já ter passado por muitas crises. A gente tem muita experiência de bater o olho e ver isso aqui. Então, a gente tem que participar da formação das agendas, da concepção dos planos. E aí, eu volto ali para o que eu estava falando, né?
da curva do personagem, né? O que acontece, isso que você falou? Quando você vai comunicar que para você ter um desenvolvimento econômico, você precisa fazer certos sacrifícios, governar é eleger prioridades. Aí eu volto a dizer aquilo mesmo. O orçamento de um país funciona mais ou menos ali como um orçamento doméstico. Sim. Qualquer mãe de família ou pai de família sabe que ele não pode comprar um Porsche, uma Ferrari. Existe um orçamento, existe uma realidade que precisa ser atendida. O que é necessário é o poder público explicar. É aquilo que eu falei, você está aqui, o discurso do líder, qual que é? É o discurso que aponta caminhos. Olha, estamos aqui, precisamos chegar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Olha, eu vou investir mais na educação, a saúde, isso. É alinhar com a população as prioridades. Eu e a Carol, a gente tem um estilo que os clientes que procuram a gente quase, não é agressivo, mas é de hipertransparência. Eu acredito muito em transparência, uma transparência estratégica, tudo muito explicado, mas eu acho que a verdade prevalece. Sim. A verdade, as pessoas não querem ser enganadas. Então, por exemplo, a gente faz um trabalho de assessoria de imprensa muito, muito intenso, muito transparente. A gente faz um alinhamento, a gente recebe os jornalistas, a gente explica, porque tem uma diferença também entre rede social, né? Nas redes sociais as coisas viralizam de acordo com os interesses das bolhas e tal. A imprensa tem um papel que ajuda muito. Apesar da imprensa não mandar flores, né? O papel da imprensa é muito fiscalizatório. Mas é um território em que existem regras. Eu acho muito gostoso fazer esse trabalho de assessoria de imprensa. Às vezes você tem uma crise, informações desordenadas, né? Você traz um jornalista de credibilidade, num veículo de credibilidade, dá uma bela entrevista, aí um chefe público aí do poder público, um prefeito, ele pode explicar. E aí esse discurso dele vai estar muito respaldado pela veracidade ali do veículo, do jornalista que está fazendo perguntas inteligentes. Claro. É um ambiente educado de diálogo, entendeu? Então, tem que ter transparência, tem que ter explicação, tem que ter alinhamento e o trabalho de comunicação tem que estar no processo decisório. Se o líder faz uma besteira e depois fala, vem aqui, me ajuda a resolver, é muito mais difícil. Sim, claro. A gente ajuda, mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Vai ter mais trabalho. Quem é que é mais sensível aos conselhos estratégicos de vocês? Os políticos ou os empresários? Eu acho que isso não depende se é político ou empresário, depende da personalidade da pessoa. A gente tem clientes bem temperamentais, só que acabam fazendo o que a gente sugere. Tem clientes super fofinhos, bonzinhos, que falam, né? Sim. Aí a gente vira as costas quando vê já está acontecendo tudo diferente. E também tem, assim, tem a forma, né? Nós temos clientes que, assim, a gente sabe como convencer aquele executivo, aquele político de seguir determinado caminho. Tem o jeito certo, né? O nosso mercado funciona muito por boca a boca. Estamos lidando com pessoas, né? Que têm suas questões também e que são motivadas por... É um relacionamento, é uma questão de conquista de confiança. Se você tem um cliente, um empresário, que fez um trabalho que deu muito certo, ele vai lá e indica para o outro. A mesma coisa os políticos, né? Só que eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que talvez seja o nosso ponto forte, que é uma capacidade de relacionamento, né? Quando as pessoas percebem que você transita pelas rodas, promovendo diálogo, então a gente faz um trabalho muito cordial com os jornalistas. Um bom trabalho de assessoria de imprensa é um ganha-ganha imenso. Eu adoro. Por quê? Claro. Porque os jornalistas, eles começam a ter acesso às fontes, aos governos, aos empresários, é muito bom. Os empresários ganham um canal de comunicação, a gente vai fazendo imersão. Cada cliente que a gente pega, tanto na política quanto nas empresas, a gente faz uma imersão tão intensa que você quase vira um expert em agro, sustentabilidade. A gente vai fazer um trabalho, sei lá, que nem quando a gente foi para o Amapá, poxa, a gente ficou um tempo lá, a gente aprendeu tudo na floresta amazônica ali. E a Letícia tem uma vantagem que eu vou falar, a melhor assessora de imprensa do Brasil, mas assim, ela tem uma vantagem que ela veio da imprensa, né? Ela trabalhou 20 anos na imprensa, então ela sabe, a gente, enfim, temos a nossa equipe e muitas vezes, né, quando ela mexe em ajusta algum texto, alguma coisa, é impressionante, ela deixa assim, diversos veículos já publicaram a matéria dela, porque ela consegue entender
o que aquele cara precisa. As redações estão muito vista, curtas, né? Estão muito claro. demitindo, estão muito enxutas. A gente tenta sempre mandar os materiais muito na embocadura, né? E para trabalhar a imprensa, você trabalha em várias esferas. Você escreve artigos e publica, você faz reportagens, e existem as colunas também. Política, a gente opera muito em coluna. O que é uma nota de coluna? É uma nota que não tem digital. Então, você, quando a gente vai fazer campanha política, a gente não mente, a gente jamais vai plantar uma mentira. Nunca fiz isso, nunca vou fazer. Eu, acima de tudo, sou jornalista e tenho um compromisso com a verdade. Mas a gente traz à luz, às vezes, fatos dos oponentes, entendeu? Claro. Você opera as colunas. Ou seja... Isso até no meio empresarial também. Existe uma competição política. Eu vou ficar no lado da política, apesar de eu próprio... Que é mais trabalhar instigante, muito com o mercado. né? É mais instigante, mais interessante. Mais interessante. Mas uma parte... foi conselheiro do cara. Mas tem uma parte da campanha que é a campanha negativa dos seus adversários. Sim, certo? sim, isso é uma parte muito importante. Sim. E aí, como isso, é que vocês trabalham não, isso? a gente trabalha com ética. Isso Tá. eu brinco, ninguém nunca deixa de ser jornalista, porque corre um compromisso com a verdade Sim. na veia. Dinheiro não é tudo. A gente tem um case Agora, muito bom para contar aqui. Fazer campanha é divertido. Por exemplo, tem a fábrica de memes, que é divertidíssimo. Tem um trabalho, toda a equipe, se for uma campanha estruturada e bem feita, tem a equipe que a gente chama dos perdigueiros. São repórteres investigativos muito qualificados, que às vezes a gente tira das redações. A gente tem algumas pessoas com que a gente costuma trabalhar que vêm para o nosso time e fazem um trabalho muito sério de apuração. E aí passam essas informações para a imprensa. É depois. O que eu falo, passa para a imprensa, entendeu? Então sai lá uma matéria determinada. Precisa ser municiada. E aí, olha só que bacana, né? Como a imprensa retroalimenta o digital e vice-versa, né? Tem esse trabalho investigativo que vai lá, apura. Eles passam para a imprensa, sai uma matéria, ou seja, aquilo ali dá credibilidade ao fato, né? Sim. A gente levantou que um candidato, sei lá, que tinha uma passagem como vereador no passado em Santos, foi envolvido num escândalo ali. Só que aquilo ali não saiu em lugar nenhum. E a gente precisa que aquilo venha à tona na eleição naquele momento para a população conhecer aquele candidato. Então a gente levanta essa informação, passa para a imprensa publica, isso dá mais credibilidade. Porque na rede social hoje, todo mundo pode criar o que quiser, falar o que quiser. Então, você entende? Agora, quando um veículo de comunicação vai lá e publica aquilo, opa, e a gente vai lá, depois pega esse material e coloca nas redes sociais. Eu vou contar aqui um caso muito dessa parte de contar o lado negativo, né, de um candidato, um fato muito curioso. Nós, na campanha de 2018 do governador Dória, eu fui coordenadora de comunicação digital da campanha, Letícia de imprensa, e eu lembro que a gente estava numa reunião do Conselho de Comunicação, porque o Márcio França, ele é muito habilidoso com os debates, assim, impressionante. Ele chegava, o Dória vinha, a gente trazia, levantava todas as informações do que ele já tinha feito de errado, ou qualquer coisa. O Dória chegava no debate e falava assim, Márcio França, como você justifica a questão das creches? Enfim, falava. Às vezes ele falava Márcio Cuba também. Márcio Cuba. E o Márcio França saía de um jeito ali e falava somente... Enfim, ele dava meia volta e no final... Ele é muito bom, né? Ele é muito habilidoso. A gente, na reunião, falou assim, como que a gente vai conseguir comprovar? Eu falei assim, gente, vamos fazer um site. Vamos fazer um site onde a gente vai colocar todos os documentos comprovando todas as informações que o Márcio França já fez, do que ele se envolveu. A gente estava naquele momento tentando colar ele na esquerda, né? Porque a gente viu que nitidamente era uma eleição ainda entre muito polarizada entre direita e esquerda. A gente puxou, né, o João Máximo para esse eleitor de direita, que foi quem elegeu ele também na prefeitura de São Paulo. Então, colou o Márcio França na esquerda, né, ele faz parte do PSB, enfim. Então, nós criamos um site chamado podedesconfiar.com.br. com jurídico, tudo certinho, né? Porque também aí a importância. Claro. A gente trabalha o tempo inteiro com jurídico, uma campanha, porque senão essa candidatura pode ser caçada, né? Então tem um trabalho muito sério ali. Sim. Então a gente fez todo esse levantamento de dados, criou esse site e criou as peças no digital como se fossem séries da Netflix, assim. Então aí o Dória, o que aconteceu? Num debate, não lembro qual que foi, mas ele foi no debate, a gente fez um treinamento com ele antes do debate, falou assim, olha, nesse momento você vai virar para a câmera e vai falar assim, você que está aí na sua casa, acessa podedesconfiar.com. Nesse site tinha tudo ali do Marketing. Lembra que assim, foram não sei quantos mil acessos por hora, tentaram derrubar o site. Sim.
E deu super certo, assim. Eu saí, eles tentaram derrubar via meios jurídicos, não conseguiram, porque estava todo dentro Claro. dos conformes legais, assim, né, das regras do TRE. Foi a enfim. eleição mais emocionante que vocês participaram? A gente teve eu acho que essa teve foi. muitas coisas. Foi uma eleição que não foi uma eleição bonita. Eu acho que foi uma eleição feia de assistir. Não, Muito disputada, né? não foi, acho que, tão ruim quanto essa de prefeito, agora que teve violência física, mas não foi uma eleição bacana, não. Não acho que foi uma eleição cheia de acusações, de agressões, mas a gente já fez muita coisa, muitas eleições. Tem um ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho muito interessante, o fato de sermos mulheres atuando nos bastidores da política. Isso, para a gente, na verdade, é uma vantagem. Por quê? Por ser um ambiente muito masculino, a gente está na cabeça das decisões, ali nos núcleos políticos, nos conselhos políticos, a gente participa de tomada de decisão, a gente tem reuniões que você tem, sei lá, 15, 20 homens e nós duas, né? A gente começa a enxergar coisas nas falas que ninguém mais está enxergando. Os grupos políticos são muito masculinos, muito, isso em qualquer partido, porque a gente atua em vários partidos, então isso é meio comum, eu não estou falando de um grupo só, né? Então, a gente muitas vezes contrariou toda a opinião. Você poder fazer o ponto de virada nas mesas, né? Nas mesas de discussões. Porque quando você tem uma campanha, você às vezes vai até 11 da noite, meia-noite, o dia seguinte, 4 da manhã, você está na porta de uma fábrica. Né? É muito intenso, né? E a gente ficava nessas reuniões até tarde, trazendo o ponto de vista da mulher. Metade do eleitorado desse país é mulher. E quando você tem mesa só de homens, tem coisas muito óbvias. Você quer convencer uma mulher a votar em você, você cuida do filho dela. A mulher precisa de coisas muito simples, ela quer garantir o bem-estar dos filhos. Então, esse olhar feminino, dentro de núcleos que discutiam estratégias políticas, ajudou muito a gente era ouvida, entendeu? Sim, claro. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que o nosso tempo já deve estar meio no final e eu gostaria de fazer milhares de perguntas, mas tem uma que eu acho interessante. Quer dizer, se a gente pegar o crescimento das plataformas digitais, redes sociais, vocês já estão nesse negócio faz tempo. Sim. Se a gente pegar a Cambridge Analytica de 2015, 2016, a eleição do Trump, né? A formação dessas bolhas de autorreforço das mesmas concepções. Bom, aí tem vários estudos sobre isso. Sim. Né? Sim. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês sentem essa mudança, né? Da formação disso? E aí, como vocês atuam em relação a uma campanha política ou apoio aos políticos de maneira geral? Como é que vocês sentiram essa mudança que certamente se aprofundou, né, ao longo do tempo? Essa mudança é galopante. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive a experiência de fazer a campanha do Aécio em 2014. Sim. Quando estava muito incipiente isso tudo, Sim. Facebook, era tudo muito incipiente. Sim. A maneira como as campanhas lidavam ali com as redes sociais não tem comparação com a loucura que virou hoje em dia. As redes sociais naquela época estavam longe. Da campanha de 2014 para a campanha de 2016 que eu fiz, foi onde houve a mudança radical. Foi quando a Carol entrou e começou... Eu brinco que a Carol, eu falo... O que você fez na campanha de 2016, que foi uma campanha histórica, que elegeu no primeiro turno o ex-governador João Dória, a Carol estava no epicentro ali de uma ferramenta, de uma coisa que nunca tinha sido feita. Aqui eu preciso dar um mérito também dessa eleição. Meu ex-sócio, Daniel Braga, que foi o coordenador digital dessa campanha de 2016, que fez um trabalho primoroso, né? A gente vai falar sobre essa evolução até chegar agora, né? A Carol pode explicar um pouquinho como que você viu essa evolução, Carol? A Carol que coordenava essa parte das redes. Parte das redes sociais do João, depois quando ele assumiu na prefeitura, eu que coordenei. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma análise aqui a população consome a comunicação de uma forma diferente hoje. Isso, a gente está falando de política, mas você vê aí os meios de comunicação, a televisão, a imprensa... correndo atrás, né, para tentar estarem inseridas dentro dessa revolução que está acontecendo. Sim. As pessoas consomem hoje a informação de uma forma diferente. O que é a rede social? Nada mais é um megafone que você dá na minha mão, na sua mão, ou seja, todo mundo ali passa a ser um veículo, a emitir sua opinião. E as pessoas se agrupam
por opiniões similares, ou seja, eu me identifico com aquilo que essa pessoa se faz, com a opinião daquela pessoa ali. Os algoritmos ajudam nisso, né? Então, eu gosto disso daqui, eu interajo, esse conteúdo faz sentido para mim. Você pode ver, vai chegando cada vez mais conteúdo relacionado àquilo. Mas falando das campanhas, hoje as verbas, né, de uma campanha, como todo o orçamento de uma campanha é dividido, mudou muito, né? Antes, a televisão, antes você chegava lá, a rede social, tá bom, põe um pouquinho ali na rede social. Não, põe... Hoje é muito mais. Mas eu acho que ele tocou num ponto muito importante, né? O algoritmo, ele faz com que você faça um mergulho vertical ali e você fique tentando confirmar suas teses, porque você começa a seguir tal político, você só começa a chegar aqueles conteúdos ali daquela tua ideologia e é muito difícil você atingir, né, esse eleitor nesse sentido, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que não só dentro da política, tá? Falando num termos de comunicação, porque se você ficar, você ali no teu celular, todo mundo fica horas por dia ali no celular, você vai virando um prisioneiro do teu algoritmo. Sim, claro. Então, eu acho que esse é um grande desafio. As pessoas não têm uma boa curadoria. Isso até para quem é mãe, para quem tem filho adolescente, você tentar expandir, né, as fronteiras de conhecimento. Eu não sei como a humanidade vai lidar com isso. A gente está tendo agora a primeira geração que tem um quociente de inteligência menor do que o dos pais. Sim, claro. É muito nocivo isso. Esse não é, então, portanto, um desafio só da política. Eu acho que é um desafio até de educação populacional. E a gente pode falar também até, inclusive, da questão de saúde mental. Não sei se vocês viram estudos recentes mostrando como os ansiosos, né? O Brasil é o país dos ansiosos, ou seja... Até que ponto as redes sociais estão gerando essa comparação, essa exposição que está prejudicando, sim, a saúde mental das pessoas? A própria legislação de proibir o uso de celular nas e escolas. Outras coisas. Aqui no Brasil, fora do Brasil, tem países que têm uma educação já mais consolidada. Eles já estão fazendo isso há mais tempo. Quer dizer, você tinha os países nórdicos, tá? Vamos pegar a Finlândia e outros, que no passado estimulavam o uso desses equipamentos em classe. Hoje em dia eles voltaram à proibição, porque eles realmente comprovaram empiricamente que esse negócio estava sendo muito complicado, né? Agora, para responder ainda, seguindo para... Como é que você vence esse desafio, né, de vencer o algoritmo, né, vencer a bolha? Por isso que eu acho que no caso de eleições, o investimento em comunicação, em equipes experientes, em inteligência artificial de monitoramento, isso vai ficando cada vez mais sofisticado. Uma eleição é quase uma Olimpíada, é uma guerra, claro. Você precisa de todas as estratégias, você precisa de uma boa equipe de agenda, o teu candidato precisa se vulnerabilizar no momento certo para se conectar. Sim, claro. Você precisa entender aquilo que eu falei, o espírito do tempo. Sim. É um trabalho de estratégia gigantesco, é muito delicado. Uma eleição é um tratado sociológico, assim, se você for ver, envolve muita coisa. E vocês acham que essa recente aproximação do Mark Zuckerberg ao Trump, tentando mostrar que ele é parecido com Elon Musk... Até a roupa ele Exato. você percebeu? Até Mudou. a roupa, Ali né? tem uma estratégia de Sim, comunicação, né? tudo, Vocês acham que isso vai impactar politicamente? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que você tem essas figuras muito importantes e geniais também. Eles são muito espertos, né? Eu acho que isso tem impacto muito grande, sim. Eu acredito que sim. Tem que ter um realinhamento estratégico, então, Sim. para as próximas eleições. Vivemos tempos difíceis, desafiadores. Nós temos filhos jovens, assim, né? E eu me preocupo. E eu tenho uma tentativa, mais uma vez, eu insisto nisso, a gente tem que tentar abrir e não ficar sempre tentando confirmar as nossas teses. A gente tem que ter uma escuta muito atenta para a gente não cessar o nosso aprendizado, não se perder em ideologias, não se perder em mergulhos verticais. A internet ela pode ser maravilhosa. É isso que eu ia falar. Se você assim, dá um mergulho mais horizontal, não, sabe? Não só isso, e saber utilizar, né, para o bem. Acho que tudo você pode utilizar para o bem ou em exagero para o mal, né? Então, tem também saber saber utilizar essa ferramenta que democratiza, que traz tantas informações, que te conecta com o mundo. Como utilizar isso a seu favor, preservando, né, a sua saúde mental, que a gente falou aqui. Esse seria o ideal. Agora, as plataformas investem bilhões de dólares para te aprisionar. Exatamente, para te aprisionar. E
e o viés de confirmação que a gente tem, Sim. né, quando analisa qualquer coisa, ou seja, a gente gosta de ouvir aquilo que a gente acredita, né? Infelizmente, vai ser difícil realmente conseguir conciliar essas duas coisas. E agora, com inteligência artificial, você vê vídeos sendo criados, né, com AI, com riqueza de detalhes e que replicam fala. Então, assim, né? tem uma sofisticação. A gente está vivendo, acho que a gente precisa falar aqui também de AI, né, de inteligência artificial e da revolução que isso está trazendo para o mercado de comunicação também, para o mercado digital. É impressionante. A nossa empresa, é interessante isso, ela é jovem, é uma empresa jovem, mas ela já está se reestruturando. A gente já está se reestruturando para estar apta a realmente atender os nossos clientes. Sim, sim. Bom, vou aproveitar o gancho então e já convidá-las aqui de antemão para voltar. Você lê pensamento? Zé Márcio perguntou se eu leio pensamento. A gente vai ter tempos quentes aí, né? Exato, para que a gente possa... Fevereiro ainda, de preferência, para que a gente possa falar sobre inteligência artificial. Sim, Vocês com certeza. voltam. Será um prazer. Ótima conversa. Legal. Letícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Carol. Queria pedir, já que a gente está falando de engajamento, né, para que você que está aí nos assistindo, compartilhe, curta, comente, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando nossos episódios. Obrigado, Letícia. Obrigado, Carol. Obrigada pela oportunidade, Caio. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Excelente.